Lucas capítulo 22, a conspiração para matar Jesus. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 1 ao 5, Marcos capítulo 14, do versículo 1 ao 2. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. Nota de rodapé 1. A Páscoa era usada em dois sentidos. A refeição específica que se iniciava ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês do ano judaico, Levítico capítulo 23, versículo 4 e versículo 5, conhecido como Nissan, e que corresponde aos meses de março e abril, Levíticos 23, versículo 4 e versículo 5. E a semana que se seguia à refeição da Páscoa, Ezequiel capítulo 45, versículo 21, conhecida também como a festa dos pães asmos, ou festa dos pães sem fermento, semana da qual a lei proibia o uso de fermento. Êxodo capítulo 12, versículo 15 ao 20, Êxodo capítulo 13, versículo 3 ao 7. Na época do Novo Testamento, essa celebração nacional, religiosa e política, com uma semana de duração, era conhecida por ambos os nomes. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia tinham grande receio do povo. O pacto da traição, também encontrar essa passagem em Mateus 26, do versículo 14 ao 16, Marcos 14, do versículo 10 ao 11. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que foram um dos 12 discípulos, nota de rodapé 2. Desde sua derrota, quando tentou a Jesus de várias e poderosas formas, Lucas capítulo 4, versículo 1. Satanás permaneceu sempre na defensiva, influenciando pessoas, circunstâncias e elementos da natureza para atacar o Senhor. Agora, aproveitando a permissão divina, versículo 31, e a falta de fé sincera de Judas, bem como sua avareza, inveja e revolta exacerbadas, volta à ofensiva. Apenas nessa passagem, e durante a ceia, João capítulo 13, versículo 27. Essa expressão é usada no original grego. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que foram dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos sacerdotes, aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Nota de rodapé 3. Até esse momento não houve qualquer participação romana. Os guardas eram todos judeus selecionados especialmente entre os levitas e a serviço do sinédrio, formado pelos principais sacerdotes, chefes dos sacerdotes, escribas e mestres da lei, e os anciãos líderes do povo. A proposta muito satisfez e acordaram-lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Nota de rodapé 4. A essa altura, todo o plano de assassinar Jesus estava tramado em andamento. O maior receio dos inimigos de Cristo era quanto a uma possível revolta das multidões que amavam Jesus e já o aclamavam como rei dos judeus. A grande oportunidade seria durante a celebração da Páscoa, quando as ruas e estradas estariam desertas. Jesus e os discípulos na Páscoa. Também encontrar essa passagem em Mateus 26, do 17 ao 19, Marcos 14, do 12 ao 16. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Nota de rodapé 5. Conforme a lei e a tradição, o cordeiro pascal deveria ser sacrificado no dia 14 de Nissan, entre as 14 horas e 30 minutos, entre as 15 e entre as 17 horas e 30 minutos, entre as 14h30 e as 17h30, no átrio dos sacerdotes. Era quinta-feira da semana da paixão. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide, preparai-vos a Páscoa, para
que a ceiemos juntos. Nota de rodapé 6. Preparar a Páscoa consistia em matar e assar o cordeiro conforme todas as instruções ritualísticas da lei e providenciar pão, sem fermento asmo, ervas amargas e vinho. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao qual ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar. Nota de rodapé 7. Carregar água em potes era um serviço típico das mulheres. Por isso, um homem realizando esse trabalho seria fácil de ser notado. Jesus precisava tomar todo o cuidado para não ser capturado antes da ceia, momento tão significativo, o qual tanto desejou partilhar com seus discípulos. Judas não devia ter conhecimento prévio do local da celebração. Entretanto, a maneira como Jesus pede que os discípulos se apresentem ao dono da casa indica que, além de conhecido, aquele homem era um seguidor de Jesus. Vários estudiosos acreditam que essa casa pertencia aos pais de Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E, seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Nota de rodapé 8. As profecias do Senhor sempre se cumprem cabalmente. Lucas capítulo 19, versículo 32. E, seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se inclinaram à mesa. Então, ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Nota de rodapé 9. O Evangelho segundo João, Lucas capítulo 13, do versículo 26 ao 30. Deixa claro que Judas já havia se retirado do cenáculo antes de Jesus haver compartilhado o pão e o cálice do Senhor. Mas Lucas se preocupa em mostrar quando Judas se ausentou do grupo dos discípulos para ir cumprir sua traição. Jesus ansiava por comemorar essa Páscoa em comunhão com seus amados discípulos, pois esta seria sua última oportunidade antes de ser sacrificado como o perfeito Cordeiro Pascual. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Em resgate de todos os cristãos sinceros. Contudo, todos aqueles que, durante todas as eras, por causa da fé que abraçaram, participaram desse memorial, também estarão com Cristo nas grandes bodas messiânicas no futuro. Apocalipse 19, 9. A ceia, portanto, é a Páscoa cristã e o antegozo da futura festa messiânica, quando a noiva, a verdadeira igreja, se unirá eternamente ao noivo. Apocalipse 19, versículo 6. E, havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Versículo 10. Nota de rodapé 10. 3 grandes cálices de vinho foram tomados durante a Páscoa. A tradição judaica recomendava 4 cálices. 2 antes de ser servido o cordeiro e o terceiro depois, quando Jesus explicou os novos significados do pão e do vinho, instituindo a ceia como memorial a ser guardado por todos os cristãos até o seu glorioso retorno. Pois vos declaro que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30. Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 26. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 25. E, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos,
recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Nota de rodapé 11. Assim como o ano judaico começava com a Páscoa, que era uma constante lembrança e proclamação de como Deus redimiu Israel de séculos de escravidão gentílica egípcia. Da mesma forma, os cristãos fiéis deveriam observar as ordenanças de Jesus e guardar a cerimônia da ceia do Senhor, celebrando a libertação dos crentes do jugo do pecado e da morte eterna mediante a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. 1 Coríntios 1, 9, 1 Coríntios 5, 7, 1 Coríntios 16, 22, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Nota de rodapé 12. Jesus está no controle do universo, da história e do indivíduo. Suas profecias são todas infalíveis e anunciam prudência aos sábios e perdição aos arrogantes. Deus em Cristo tem um plano de redenção que jamais enfrentará surpresas ou reveses intransponíveis. Jesus deseja que as pessoas o tivessem compreendido melhor e obedecido suas orientações, mas sabia que apenas alguns o seguiriam até o fim, ao acreditar e receber o seu sacrifício oferecido por toda a humanidade. Versículo 37, Lucas 24, versículo 25. A partir de então começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Seja o maior como quem serve. E surgiram também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Nota de rodapé 13. Já que haveria um traidor no grupo, e que o líder estava prestes a ser preso e morto, os demais quiseram aproveitar o momento para definir quem era o mais importante para continuar a obra revolucionária do Mestre. Os discípulos ainda não estavam convertidos e não entendiam a amplitude da obra de Jesus Cristo. O termo discussão, no original grego, é contenda. Os governantes da Síria, Egito e Roma, 3 dominadores clássicos de Israel, se autoproclamavam benfeitores do povo, ainda que a maioria das vezes isso não passasse de propaganda política enganosa e servisse apenas para alimentar o ego insaciável dos déspotas. Jesus, entretanto, convoca seus maiores e melhores discípulos para que sejam bons servos e cooperem com todos os demais em amor e humildade. Infelizmente, muitas vezes, o único recurso de Deus para arrancar a arrogância e o orgulho do coração humano é permitir que Satanás o peneire. Versículo 31. Pedro e alguns dos discípulos precisam passar fortemente por esta provação. A grandeza do Evangelho, a grandeza do verdadeiro discípulo de Cristo está na sua humildade, dedicação aos outros, está na sua humilde dedicação aos outros. Lucas 9, 46. A palavra servir no original grego, diáconon, e significa servir às mesas. Atos capítulo 6, versículo 2. Servir é apacentar os famintos espirituais. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto quem é o maior? O que está reclinado à mesa, ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Nota de rodapé 14. Muitas tribulações, entre as quais tentações, Lucas 4:13, adversidades, Lucas 9:58, e rejeição, João capítulo 1, versículo 11.
Algumas versões usam aqui a palavra tentações, no entanto, a expressão grega original é perasmos, que significa tribulações ou provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 12. As quais serão compartilhadas por todos os discípulos de Cristo até sua volta gloriosa. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vós assentareis em tronos, para governar as 12 tribos de Israel. Nota de rodapé 15. O contexto dessa passagem demonstra que Jesus está se referindo à forma futura do reino. Lucas 4:43, Mateus 3:2. Da mesma maneira que os discípulos compartilhavam das provações do Senhor, assim também compartilharão do seu reinado. 2 Timóteo 2:12. Governando, julgando ou liderando as 12 tribos de Israel. Juízes 2:16, Mateus 19:28. Jesus prediz a traição de Pedro. Também encontrar essa passagem em Mateus 26, versículo 31 ao 35, Marcos 14, versículo 27 ao 31, João 13, versículo 36 ao 38. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes negarás que me conheces. Nota de rodapé 16. Jesus se refere ao cantar do galo para sinalizar que sua profecia em relação à atitude covarde de Pedro, que até então tinha uma autoestima por demais elevada, aconteceria antes que aquela noite terminasse. Lutar pela vida e pelo reino. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Nota de rodapé 17. Os discípulos de Cristo precisariam estar atentos às épocas e aos tempos difíceis. De agora em diante, não poderiam mais contar com a bênção da hospitalidade, onde quer que fossem. A grande oposição e perseguição futura exigiria que eles estivessem preparados para pagar suas despesas de ministério. Jesus se refere à espada como mais uma figura de linguagem, a fim de alertá-los quanto aos tempos perigosos que já estavam chegando. Assim como Paulo, ao apelar a César, Atos capítulo 25, versículo 11, como portador de espada, Romanos capítulo 13, versículo 4. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem. A quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: é o bastante. Nota de rodapé 18. Esse trecho da Bíblia já gerou muita polêmica. Em 1302 depois de Cristo, o Papa Bonifácio VII assinou um documento, bula papal, chamando em latim Unam Sanctam, onde afirmava o direito divino da Igreja de exercer plenamente todos os poderes espiritual e material, civil e militar, interpretando literalmente essa palavra de Cristo. A separação do Mestre trouxe ao mundo, e especialmente aos discípulos, ainda mais hostilidade. Entretanto, Jesus não está recomendando a compra de espadas, versículo 36, Mateus 5, versículo 9, 22, 38, mas assinalando sua crucificação e as sanguinárias perseguições que viriam em breve. As mais eficazes armas do cristão são o poder espiritual, Lucas 6,10, e a oração, versículo 40. Quando os discípulos correm para mostrar-lhes as 2 espadas que possuíam, Jesus demonstra que elas poderão ser necessárias, mas não decisivas para vencer no seu reino, e encerra o assunto. Versículo 51.
Jesus sai para orar no monte. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46, Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao 42. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Nota de rodapé 19. O local exato no Monte das Oliveiras, João 18:2, é descrito de forma mais judaica por Mateus como Getsemane, Mateus capítulo 26, versículo 36. E João o indica mais teologicamente como um olival, João 18, versículo 1. De qualquer maneira, tratava-se de um grande jardim que ficava localizado na encosta inferior do Monte das Oliveiras. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Nota de rodapé 20. O objetivo de Satanás e seus demônios em relação aos cristãos é atingi-los da mesma maneira que o fez com Judas. Suas armas vão das promessas de riqueza, sucesso e poder às terríveis provas e perseguições. Nesses momentos, todas as fraquezas humanas são alvos de seus ardis, ambição, inveja, arrogância, depressão, revolta, indolência, medo, dor, etc. É preciso orar e desenvolver uma fé inabalável no Senhor. Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 37. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Nota de rodapé 21. Lucas destaca a forma adotada por Jesus para orar, pois o tradicional para os judeus era a oração em pé. A oração de joelhos expressava total submissão, adoração e insistência humilde. Lucas 18, versículo 11. E então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E, em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Nota de rodapé 22. Jesus sentiu de tal maneira as emoções humanas que teve uma crise aguda de hematidrose, que é uma mistura de sangue ao suor nos casos de extrema angústia e severas alterações emocionais. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. E exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Jesus é preso. Também encontra essa passagem, Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 56. Marcos capítulo 14, do versículo 43 ao versículo 50. João capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhes arguiu: Judas, por meio de um ósculo, estás traindo o Filho do Homem? Por meio de um beijo estás traindo o Filho do Homem? Ao perceberem o que se sucedia, os que estavam com Jesus se propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe, arrancando-lhe a orelha direita. Nota de rodapé 23. O senhor do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote chamava-se Malco, e foi Pedro quem lhe arrancou a orelha direita quando tentou matá-lo com um golpe de espada. João capítulo 18, versículo 10. Jesus imediatamente restabeleceu a orelha daquele homem. Jesus não era um mero chefe de uma das muitas facções revolucionárias que havia em Jerusalém, e evitou que qualquer acusação verdadeira neste sentido fosse alegada em seu inquérito no alto tribunal religioso e político do judaísmo. Judas, por meio de um beijo, está extraindo o Filho do Homem. Ao perceberem o que sucederia, os que estavam com Jesus lhes propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
Contudo, Jesus interviu e ordenou: deixai-os, basta! E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando a rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Pedro nega Jesus. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Em Marcos capítulo 14, do versículo 66 ao 72. Em João capítulo 18, versículo 15. E João capítulo 18, do versículo 25 ao 27. Então prenderam a Jesus e o levaram. O levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e, olhando fixamente em seu rosto, o acusou: este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, eu não conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Jesus é humilhado e torturado. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e espancá-lo e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam: profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? E lhes dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Jesus, diante dos líderes judeus, também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 57 ao versículo 68, Marcos capítulo 14, do versículo 53 ao 65. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Nota de rodapé 24. Jesus foi submetido a 2 inquéritos preliminares nas casas de Anás. João capítulo 18, do versículo 19 ao 23, e de Caifás, o sumo sacerdote, versículo 54. João capítulo 11, versículo 49. E finalmente, depois do amanhecer, para ser legal, conforme a tradição judaica, diante do sinédrio, as mais altas autoridades religiosas e políticas do judaísmo na época. Entretanto, este tribunal não tinha poderes para aplicar a pena de morte, sem autorização expressa do procurador romano em exercício. João capítulo 18, versículo 31. Se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhe respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis em mim. Assim como, se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram: ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhes afirmou: vós dizeis que eu sou. Diante disso, exclamaram todos: porque precisamos de mais testemunhas? Posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Nota de rodapé 25. Tendenciosamente, o Sinédrio acusa Jesus de se autoproclamar o Messias, o Libertador. Essa era a única acusação formal que poderia levar Pilatos a condenar Jesus à pena de morte. Admitir que era rei implicaria que Cristo estava em rebelião contra o Estado romano,
Lucas 23, versículo 2. A Assembleia dos Sacerdotes e Mestres Judaicos não estava à procura da verdade. Apenas desejava arrancar de Jesus uma confissão condenatória que satisfazesse os líderes políticos religiosos dos judeus. Para os verdadeiros interessados, Jesus podia revelar-se por meio das muitas profecias messiânicas a seu respeito. Lucas 24, versículo 44, Mateus 14, do versículo 62 ao 64.